Pode começar, professor. Israel Sofia, bom dia. Bom dia, professor. O Andy está aqui comigo e Evelyn também, tá? Certo, tá bom. Tem 3 ao seu lado. Mora próximo, é? Oi? Mora próximo ou vocês são parentes? Moramos próximos. Sim. O Andy mora 4 ruas depois. Bom, então, olha, sociedade é um conjunto de pessoas que vivem em determinado espaço e tempo de acordo com regras. Então, isso é o assunto da prova de vocês, que vocês podem encontrar na prova que vocês vão fazer essa semana. Então, a sociedade é um conjunto de pessoas que obedece regras, que vivem com regras. Quando não existe regra, não existe sociedade, e sim um conjunto de pessoas que vivem em conflitos. Então, em uma determinada sociedade, vão ter umas regras em si. Quando não existe regras, não há sociedade. Ocorre um agrupamento de pessoas que vivem em conflitos. Então, isso é uma determinada área aí que um grupo, nossa família, vai ter umas regras em si. Dentro da sua casa, vai ter umas regras, né? Então, isso existe em todo o mundo. Para você viver em grupo, em harmonia, aí, tu vai ter que ter uma sociedade em si. Os povos são grupos de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. Então, o povo de um determinado lugar existe sua cultura e suas tradições, e vai passando de geração em geração, certo? Um povo não é necessário ter um território próprio. Como eu já dei exemplo aqui, os ciganos não têm um terreno próprio. Apesar que hoje já existem grupos de ciganos que têm, mas antigamente não. Então, eles vivem se mudando de um lugar para outro. Que eles são chamados de nômade, né? Aqueles grupos que vivem de um determinado lugar, se mudando de um lugar para outro, que são os ciganos, são nômades, como a gente já falou aqui. O povo sedentário tem moradia fixa, né? Que é aquele que existe, que tem seu território para sua moradia, como foi criado desde o início da humanidade em si. Existe povo que não tem território, mas vive em território de outros, por mais obedecendo às regras deles, como eu dei exemplo dos curdos, que vivem no Irã e no Iraque, os tibetanos na China, mongóis na China, então, eles vivem em uma área, em uma determinada região, mas seguindo as regras de lá. Nação, conjunto de pessoas que lutam pelos mesmos ideais, que têm a mesma cultura. Então, a nação, como é um conjunto de pessoas que têm as mesmas tradições e culturas, então vão determinar de uma própria região. Estado é o conjunto das instituições que formam a organização política e administrativa. País tem seu território e governo próprio e suas leis. O país tem seu território e governo próprio e suas leis. Então, isso vai determinar o que é país. Estado é o conjunto de instituições que formam a organização política de um povo. Então, o Estado, as instituições, vêm
Secretaria de Educação, de Trabalho, o Ministro da Cultura, do Meio Ambiente, aí se forma o Estado. E é tido pelo o governo, onde o governo é quem administra essas instituições, que é o Estado. E através dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Isso mantido por uma Constituição que eu pedi para vocês fazerem em uma aula dessa. A Constituição é onde tem as leis de um país, que está todos determinados, todos os decretos ali, o que vai ver, o que a sociedade deve fazer. A origem do Estado vem de há muito tempo. O Estado tem surgido há milhões de anos, em sociedade que começava a expandir, tornando mais complexas, com diversidade cada vez maior. Então, houve as atividades foram surgindo, e daí houve o acompanhamento do Estado em si. Em sociedade com pouca divisão de trabalho, não existe Estado. Existe uma divisão que as mulheres plantam e cuidam da casa, e os homens caçam. Então, olha, os índios, existia uma divisão na população, que a mulher cuidava da casa e o homem caçava e pescava. Então, tinha uma divisão entre homem e mulher, certo? Mas com o tempo foi passando, com o Estado moderno, aí os trabalhos já ficou tanto para o homem como para a mulher em si. O Estado surgiu quando aparece várias divisões de trabalho, certo? Então, as mulheres hoje, antigamente, só cuidavam em casa, mas a mulher hoje já trabalha na fábrica, trabalha na indústria. Como a gente já falou antes, e vamos falar depois, houve a redução da taxa da natalidade e mortalidade quando apareceu a indústria, que a mulher começou a se preocupar em reduzir o número de filhos para se manter. Então, em uma sociedade, a desigualdade entre ricos e pobres e entre dominantes e dominados é grande, que pode provocar conflitos entre os grupos. Então, em uma sociedade, há desigualdade entre ricos e pobres. Existe o quê? Patrão e empregada. Dominados e dominantes. Então, vão ter essa divisão de um grupo ou outro. Em uma sociedade, a desigualdade entre ricos e pobres e entre dominantes e dominados é grande, que pode provocar conflito entre os grupos sociais. Essa situação ocorre no surgimento de Estado que serve para um amparo para esses conflitos, criando leis e garantindo a ordem social. A defesa do território contra inimigos estrangeiros é um fator importante para a criação do Estado. Então, o Estado é criado para proteger o seu território, onde eles criam o quê? A polícia, as Forças Armadas, onde vai ter, aqui no Brasil, as Forças Armadas são 3, Exército, Marinha, Aeronáutica. O Exército cuida da terra, a Marinha dentro do mar, dos oceanos, a determinada área existe. E a parte alta, e são que a aeronáutica, que também, para nenhum entrar no espaço de outro. Os primeiros funcionários são os próprios governantes e os soldados. Todos os estados possuem um território. Um povo sem território não forma um estado. Então, existe povo que não tem território, que luta, né?
como nos casos dos palestinos e judeus. E os palestinos perdeu grande parte do seu território para os judeus. Então, isto vem há milhões de anos atrás, essa luta entre palestinos e judeus procurando conquistar o seu espaço. Então, no mapa mundo estão representação de os países e linhas divisórias que separam um dos outros. Essas linhas divisórias são as fronteiras que marcam os limites da soberania de cada estado. Cada estado vai ter seu território, tem suas fronteiras. Então, no mapa de um país, você vai encontrar as linhas divididas. Essas linhas, vamos chamar de limites e fronteiras, que vai ter o limite de uma região com outra. Estão representados os países e as linhas divisórias que separam um dos outros. Essas linhas divisórias são as fronteiras, que marcam os limites da soberania de cada estado. Então, cada país vai ter seu limite com o outro, e nenhum pode ultrapassar a linha do outro, entrar em território do outro. E esse território é garantido por lei para que nenhum outro invada. O espaço que cada estado ocupa é chamado de território. Então, o território é o espaço onde tem o país, o território do Brasil, e ali ele é administrado através de decreto, de lei, onde ele vai ter suas leis e o Estado vai ter dominar sobre ele. É um espaço delimitado por fronteiras ou limites, e o Estado exerce poder e controle sobre ele. Então, o Estado vai ter um domínio sobre ele em si. O território é um espaço delimitado por fronteiras ou limites, e o Estado exerce poder e controle sobre ele. As fronteiras estabelecem onde começa e onde termina a soberania de cada Estado. Então, as fronteiras estabelecem onde começa e onde termina a soberania de cada Estado. Eles podem ser definidos por rios, montanhas, serras e estrada. Então, aí vai delimitar cada fronteira de cada estado, onde eles vão ter a sua divisória ali, para que nenhum estado entre no outro. Formação de estado do Brasil. O Brasil, vocês sabem que está localizado na América do Sul. A formação do estado e território brasileiro na América do Sul. Que essa parte aqui, a gente vai para... Não vou entrar nela, porque não vai entrar na prova de vocês. Vou deixar para começar no outro bimestre, para não atrapalhar. Então, hoje, a gente segue só no estado, que é um determinado assunto que pode encontrar na prova de vocês. Quem tem alguma pergunta a fazer? Hein, meninas e meninos? O que, professor? Quem tem alguma pergunta a fazer sobre os assuntos que a gente já viu para a prova? Eu não. Não. Israel e Ícaro, tem alguma coisa a falar, Ícaro? Tem não, né? Não, professor, tenho não. Nenhum adendo. Então, sociedade. Vocês vão fazer para essa semana. Então, eu estou fazendo aqui uma revisão do que a gente já falou antes, para ser melhor, para vocês lembrar da prova. Certo? Então, olha, sociedade é um conjunto de pessoas que vivem
em determinado espaço e tempo, de acordo com regras. Então, na sociedade, a gente vai obedecer o quê? Umas regras, umas leis. É isso, onde essas leis, para que a gente não haja conflito entre uma pessoa e outra, obedecendo o que consta. Onde eu pedi para vocês fazer a pesquisa sobre a Constituição do Brasil, onde foram 7, não foi isso? Que vocês encontraram. E ali é onde tem as leis e regras, como queira chamar. Quando não existe regra, não há sociedade. E ocorre um agrupamento de pessoas que vivem em conflitos. Então, se você não vai ter uma determinada regra, você vai viver em conflito em si. Os povos são grupos de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. Né? Então, povos são os grupos de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. Um povo não é necessário ter um território próprio. Como eu citei antes, os ciganos não têm um local certo de morar. Então, ele vai chamar de nômades. O povo sedentário tem lugar certo para morar, como você já sabe. Existe povo que não tem território, vive em território de outro povo, mas seguindo as regras deles, né? Onde eu dei o exemplo de mongóis, tibetanos que vivem na Índia, na China, mas obedecendo ele aí. Os curdos, no Irã e no Iraque, que também não tem o território próprio. O que é nação? Conjunto de pessoas que lutam pelos mesmos ideais e têm a mesma cultura. País tem seu território e governo próprio e suas leis, que é no caso que a gente tem a Constituição. Então, isso é quem vai determinar as regras de uma determinada região. O que é Estado? Conjunto de instituições que formam a organização política e administrativa de uma nação. O governo é a parte dirigente do Estado, que ele dirige o Estado com os poderes, seguindo aquelas normas, aquelas regras. Quais são os poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Executivo, a gente falou aqui, quem exerce é prefeito, governador e o presidente da República, e seus assessores, o secretário, ministro. Legislativo, deputados estaduais, federais e senadores. E o judiciário são os juízes e desembargadores. Esses 3 poderes é quem governa um estado em si. Aí, a origem do Estado já vem há muitos anos que foram dando a formação de Estado, seguindo por leis e Estado. Então, olha, a origem do Estado não se sabe definitivamente a origem do Estado. Quer dizer, não tem uma coisa concreta quando surgiu. O Estado tem surgido há milhões de anos, em sociedade que começava a expandir, tornando mais complexo, com diversidades cada vez maior de atividade. Então, o Estado começou a surgir quando foi aparecendo algumas atividades. Então, foi abrindo foi se formando o Estado. E o Estado é determinado em um território, onde nesse território eles vão criar seu próprio governo e suas leis para manter em uma região em si. Em sociedade com pouca divisão do trabalho, não existe Estado.
existe uma divisão que as mulheres plantam e cuidam de casa, e os homens começam, caçavam e pescavam e extraíam fruta da natureza. Ou seja, o homem primitivo, as mulheres plantavam e cuidavam de casa, e os homens faziam os trabalhos mais pesados, caça e pesca e tirar os frutos da natureza, e as mulheres cuidando de casa. Isso era uma divisão de trabalho que existia em uma das sociedades rurais e a população primitiva. Com a criação do Estado, com a indústria, aí surgiu várias atividades, que é chamada a divisão do trabalho. A divisão do trabalho é o quê? Cada pessoa tem sua função e atividade. Em uma sociedade, a desigualdade entre ricos e pobres e entre dominantes e dominados é grande, que pode provocar conflito entre os grupos sociais. Certo? Então, existe essa divisão de uma sociedade para outra. Certo? Então, há uma divisão entre um grupo e outro. Em uma sociedade, a desigualdade entre ricos e pobres e entre dominantes e dominados é grande, que pode provocar conflito entre os grupos sociais. Essa situação ocorre o surgimento de Estado que serve para um amparo para esses conflitos, criando leis e garantindo a ordem social. Né? Então, o Estado é formado por uma instituição. Essas instituições entram as secretarias, onde entra saúde, educação, trabalho, segurança. A defesa contra estrangeiro é a criação. A defesa do território contra inimigo estrangeiro é um fator importante para a criação do Estado, onde vai criando o Estado com suas instituições, onde vem o Exército, a Marinha, a Aeronáutica em si, para determinar cada Estado. Os primeiros funcionários são os próprios governantes e os soldados. Os Estados possuem o território, um povo sem território não forma um Estado. Então, para cada Estado, precisa de uma determinada área. Precisa o quê? Suas leis, sua Constituição, para determinar aquela região em si. Então, aí foi a criação do Estado em si. Então, cada Estado foram se formando em uma determinada área de um determinado país em si. Então, daí foi se formando. O Estado vai ter suas fronteiras. Todo o território vai ter suas fronteiras, seus limites. Então, a linha divisória que separa um Estado dos outros são chamadas de fronteira, que marca os limites de cada Estado. O espaço que cada Estado ocupa é chamado de território. Né? Então, o espaço que cada Estado ocupa é chamado de território. Território é um espaço delimitado por fronteiras ou limites, e o Estado exerce poder e controle sobre ele. Então, o território tem o quê? Cada território tem seus limites. E existem suas linhas em si. A fronteira estabelece onde começa e onde termina outro Estado. Elas podem ser definidas pelo um rio, serras e montanha. Né? Então, você vai determinar cada Estado em si. Né? Então, cada Estado vai ter as suas fronteiras em si, de uma região. Quem tem alguma pergunta a fazer, porque eu vou começar a fazer pergunta agora para ver quem sabe, quem aprendeu o que eu falei aqui.
Primeira pergunta: como se chama um conjunto de pessoas que vivem em um espaço com regras? É chamado Sociedade. de Sociedade. sociedade, muito bem. É um conjunto de pessoas que vivem em um espaço com regras. É chamado de sociedade. Então, isso é uma coisa que eu posso perguntar para vocês lá na provinha de vocês. Outra que é muito fácil: o que é sedentário? São pessoas que não fazem nada, nenhuma, digamos, atividade física. Não faz nenhuma atividade física, também é sedentário, e tem um lugar certo de ir morado também, né? Certo? Então, o sedentário você pode levar por esses dois lados: que não tem atividade física e que tem um lugar certo para morar. É chamado sedentário, né? E nômade é aquele que não tem um lugar certo para morar. Isso daí, se cair na prova, ninguém vai errar. Todo mundo vai acertar. Aí, como se chama também um conjunto de instituições que forma a organização política e administrativa? Quem me responde, ó, o conjunto de instituições que forma a organização política e administrativa de um território chama o quê? Ó, presta bem atenção. O conjunto de instituições que forma a organização política e administrativa se chama de governo, nação, país ou estado. Quem responde essa? Repete de novo, professor. Ó, o conjunto de instituições que formam a organização política e administrativa chama-se de nação, República. república, estado, nação. República? Não, se chama de estado. Estado é o conjunto de instituições que formam a organização política e administrativa. Aí você vai chamar o que é Estado. É a organização política e administrativa. E vai se formando cada uma dessa região em si. A sociedade só existe com... A sociedade só existe... Com uma ou mais pessoas. Ó, a sociedade é um conjunto de pessoas, certo? Mas ela só existe com divisão de Estado, divisão de nação, divisão de trabalho. Oi? O Estado, a sociedade só existe com divisão de trabalho, divisão de nação, divisão de trabalho. Divisão de nação. Não, o Estado só existe com divisão do trabalho. Certo? E é onde eu falei antes que o Estado existia... Aí que existia uma divisão entre trabalho masculino e feminino, onde a mulher cuidava da casa e o homem caçava e pescava. E com a formação do Estado, veio a divisão do trabalho, cada um com sua função. Então, essa veio a divisão em si do Estado. O Estado só existe com a divisão do trabalho. Então, o Estado só existe com a divisão do trabalho. Os primeiros funcionários públicos são o quê? Os primeiros funcionários públicos foram quem? Quem foram os primeiros funcionários públicos
se for o médico, agricultor, professores ou governantes? Agricultores. Não, os primeiros funcionários públicos foram os governantes e os soldados. Viu? Olha, os primeiros funcionários públicos foram os governantes. Agora, os agricultores foram uma das primeiras atividades que surgiu. Mas o primeiro funcionário é os governantes. O primeiro funcionário público são os governantes. E os agricultores trabalhavam no campo. Não é isso? Como ainda hoje trabalha. E os governantes é quem governa uma cidade, um estado e um país. Então, os governantes foram os primeiros funcionários públicos. Aí eu também posso adiantar para vocês, a linha divisória que marca os limites de um estado e outro é chamada de quê? Limites. Fronteiras, certo? Então, essa linha divisória é a fronteira. O espaço delimitado por fronteiras ou limite que o estado exerce, se eu puder chamar de Território. Muito bem, de território. Então, essa parte aí você já foi aí. Em 1534, o Brasil foi dividido em quê? Em 1534, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Não é isso? Eu não sei se eu lembrar o nome. O Brasil foi dividido em 1534 em capitanias hereditárias. Daí deu a ocupação do Brasil em si. Certo? Então, daí começou a exploração do Brasil. Foi dividido em 15 capitanias e foi distribuído para 12 donatários, os portugueses que tinham dinheiro e vieram de Portugal para explorar aqui. Essa terra em si, quais foram as capitanias que prosperaram? Foram duas, a de São Vicente e a de Pernambuco. Todas graças a de Pernambuco, graças à cana-de-açúcar, onde existia o solo massapê próprio para cana-de-açúcar. Aí contribuiu para que elas se fizessem um grande investimento. Então, vocês vão botar lá, e podem encontrar na provinha de vocês essas perguntas aí. Então, repetindo novamente para quem memorizou o que eu estava falando antes. Né? Um conjunto de pessoas que vivem em um espaço com regra é chamado de sociedade. Certo. Aí você já viu, a sociedade é o conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar seguindo leis, regras. Outra pergunta que eu lhe fiz, quem tem um lugar certo para morar se chama de quê? Casa. Quem tem um lugar certo para morar chama de quê? Moradia. Quem tem já sua moradia certa se chama o quê? Tem o quê, professor? Quem tem uma moradia fixa é o quê? Morador. O que é sedentário? É uma pessoa que não pratica exercícios físicos. E também pode ser uma pessoa que tem uma moradia fixa, que tem um lugar certo para morar. Pode ser também chamado de sedentário. Não sabia, não. Nem. Certo? Então, o sedentário, além daquele que não pratica exercício, mas tem uma moradia fixa, tem um lugar certo para morar. Aí, outra pergunta que eu posso perguntar para vocês, olha,
O conjunto de instituições que formam a organização política e administrativa se chama de governo, nação, país ou Estado? Nação. Estado. Estado, né? Então, Estado é um conjunto de instituições. Aí, a sociedade só existe com a divisão do trabalho. Então, a sociedade só existe com a divisão do trabalho. E o que é a divisão do trabalho? Que cada pessoa tem sua função, exerce uma atividade. Então, a divisão do trabalho é que cada pessoa tem sua função. Aí, outra coisa que eu posso lhe perguntar, que é, o Estado só existe com a divisão do trabalho. Então, os primeiros funcionários públicos foram quem? Os primeiros funcionários públicos foram os governantes, né? Que eles eram quem que vão governar o Estado. Então, os primeiros governantes, foram os primeiros funcionários públicos. As linhas divisórias que marcam os limites do Estado são chamadas de fronteira, né? Tá ouvindo? Sim. Ícaro, Micaías, Gustavo, Levi, Gabriel, Sofia, Wendy, Bárbara. Então, os primeiros funcionários públicos foram os governantes. A linha divisória que marca os limites. Professor, Diga. eu tô aqui, professor. Diga, Sofia, diga, vá, fale. Wendy. Diga, Wendy, certo? Eu falei com você. Eu lhe perguntei. Diga aí, Wendy, ó. A linha divisória que marca os limites da soberania dos estados são chamados de Fronteira. fronteira. Muito bem, ó. O espaço delimitado por fronteiras ou limites que o Estado exerce seu poder é chamado de Território. território. O Brasil foi dividido em 1534 em quê? Capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, pronto. Olha. Então, isso daí eu posso perguntar para vocês na provinha que vocês vão fazer hoje à tarde ou é amanhã, né? Vocês vão fazer prova de quê hoje à tarde? Hoje a gente vai. Português e história. É. E geografia vai ficar para quando? Quarta. Amanhã. Então preste bem atenção que amanhã vocês podem ter algumas perguntas dessa. Então vá, lembrem o que a gente falou hoje para que vocês não errem, para vocês acertar todos, tá? Então, no mapa mundo estão representados os países e as linhas divisórias que separam um dos outros. Que essa linha são as fronteiras. Essa divisão são as fronteiras que marcam o limite da soberania, quer dizer, do poder de cada estado. O espaço que cada estado ocupa é chamado de território. Território é um espaço delimitado por fronteiras ou limites, e o Estado exerce o poder e controla sobre eles. As fronteiras estabelecem onde começa e onde termina a soberania de cada Estado. Eles podem ser definidos por rios, montanha, serras e estradas. Então, pode determinar cada Estado pode exercer suas funções em si. Então, você vai vendo, cada um Estado deles vai ter uma determinada área.
O que é Estado? É um conjunto de instituições. Sociedade, conjunto de pessoas que vivem com regras. Quando não há regras, não há sociedade. Existe agrupamento de pessoas que vivem em conflitos. Os povos são grupos de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. Um povo não é necessário ter um território próprio. Os ciganos vivem deslocando de um lugar para outro. E, no caso, que são os nômades, né? Que vivem de um lugar para outro. E sedentário é aquele que tem um lugar certo para morar. Existem povos que não têm território. Então, eles se deslocam de uma área para outra. Certo? Então, eles vão mudando de um lugar para Falta outro. 5 minutos, professor. Certo. Então, vocês prestem atenção para quando for na provinha de vocês acertar tudo, né? O povo e sedentários têm lugar fixo para morar. Onde vocês já têm uma definição de sedentário, que é a pessoa que não faz atividade física. Mas no nosso assunto aqui, vai se referir àqueles que têm um lugar certo para morar. Ou seja, também está num lugar fixo morando, né? E existe povo que não tem território, que é o exemplo dos mongóis, que vivem da China, os curdos, que vivem no Irã, Iraque. Conjunto de pessoas que lutam pelos mesmos ideais é a nação. A nação é a pessoa que segue a mesma cultura e luta pelo o seu aí. Estado, conjunto de instituições, como eu falei para vocês. Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, tudo isso vocês vão formando no decorrer do tempo. Então, vocês, na segunda-feira, amanhã, vocês podem encontrar isso na prova de vocês. A origem do Estado tem surgido há milhões de anos atrás. O Estado só existe com a divisão do trabalho. Existia a sociedade primitiva e vivia uma divisão de trabalho em si, mas essa era que a mulher cuidava da casa e o homem caçava. Mas a divisão do trabalho que existe hoje, que surgiu depois da Revolução Industrial, é que cada funcionário tem sua função. A defesa de um território é formado por exército. Então, tudo isso vai estar formando uma sociedade. Os primeiros funcionários públicos são os soldados e os governos, que comandou o quê? Quando formou o Estado, então eles procuraram o quê? A pessoa para governar e os para dar segurança. Então veio os administradores, que são os governantes, prefeito, presidente, governador, e veio os soldados para dar o quê? A segurança, para garantir a ordem, não deixar que outro país, outro povo invada o território. Então, isso foi se formando. Então, tem limites e fronteiras que estabelecem entre uma regra e outra de um país. Né? Os países e a linha divisória que se separam dos outros. A divisão chamada de fronteira marca a linha. Então, o território é espaço delimitado que o Estado exerce o poder. As fronteiras estabelecem de cada um. Então, são as áreas delimitadas de cada um território. Esse limite pode ser pelos naturais, uma serra, uma montanha e um rio. Certo? Então, é o que vocês vão encontrar na prova de vocês. Quem tem alguma coisa a falar e a perguntar? Eu não. Não. Certo? Tem não.
Pois falta Não temos, professor. Então, o assunto de hoje só foi tudo isso que é uma que vocês vão encontrar na prova, não é isso? Então, prestem bem atenção no que eu falei hoje, o que eu perguntei, que vocês vão encontrar na prova. Só falta 1 minuto para terminar. Então, boa prova e até a próxima semana. Ok, intervalo, 20 minutos, viu? Professor, 20 minutos de intervalo. Tchau. Tchau.